Saudações, meus queridos. Estou passando aqui para gravar um vídeo, mostrar a vocês como é que vai acontecer nossa unidade, né? Nós estamos entrando na quarta unidade e, na realidade, já entramos na semana passada e tivemos que retornar para o modelo híbrido, né? Uma vez que houve um caso já confirmado de Covid na escola de uma professora e todos acabamos tendo contato, né? Acabamos tendo contato com ela de certa forma, a maior parte dos professores. Os demais não temos professores suficientes, né, para manter a unidade funcionando, uma vez que há uma carência de quase 80% do quadro de professores, né? Nós estamos solicitando professores desde o início do ano e a escola não houve, né, preenchimento do quadro de professores. Então, nós já tínhamos poucos professores e ainda essa quantidade aí, a maior parte foi exposta ao Covid, né? E nós já tivemos a situação de, nesse momento do retorno presencial, a maior parte das turmas só tinham um a dois professores, dois horários, né, no máximo. E acabava que vocês ficavam em horário vago na escola, nos corredores, aglomerando de certa forma, conversando, né? E o objetivo era manter os controles de segurança, incluindo a não permanência do estudante nos corredores, nas áreas comuns. Vocês precisariam estar nas salas de aula, independente de ter aula vaga ou não, né? De ter professor ou não. E diante de toda essa situação, esse cenário, tanto na manhã, tarde, e no caso do noturno, pela ausência de transporte, uma vez que o último ônibus é até 7h30, nós tivemos uma série de situações nesse cenário que nos levaram a diversas reuniões e definir, junto com o colegiado e o comitê gestor dessa retomada híbrida, né, definiu, junto com os professores, que o ideal é manter esse ensino remoto não apenas até o dia 18, que é quando acaba o período de quarentena dos 14 dias, mas também de aguardar a segunda dose dos profissionais e retornar junto com a prefeitura, o que vai acontecer apenas no próximo mês. De qualquer modo, nós vamos manter as atividades todas remotas, mesmo porque essa semana já tivemos mais um caso de uma funcionária nossa que está com sintomas, foi feito o teste, está aguardando o resultado. Então, que acabou tendo contato com o vice-diretor, com a diretora, né? Com o diretor e com a vice-diretora, na realidade nós só temos uma, e com os funcionários que estavam lá, né? Então, de certa forma, a gente realmente não tem como manter o ensino na modalidade presencial. Devido a isso, né, diante deste cenário, nós retornamos para esse ensino remoto. E por isso, vocês possam ter alguma dificuldade em relação ao cronograma que se encontra disponibilizado no tópico da quarta unidade, né? Eu já coloquei lá o material, inclusive tem a atividade da primeira semana. Essa semana eu vou estar postando a atividade já dessa segunda semana da quarta unidade, mas eu quero esclarecer aqui em relação ao cronograma que está disponibilizado, inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. O cronograma da quarta unidade e o caderno de apoio estão aqui. Nesse caso, a turma do segundo ano, B, né? A gente tem as situações das turmas de terceiro ano especial, que são as turmas que vão ter um modelo diferenciado da quarta unidade, então estamos aguardando as orientações para seguir. E até então nós temos aí as turmas de segundo ano e o terceiro ano comum e essas três turmas especiais que devem estar aguardando aí. Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar do cronograma do segundo ano e terceiro ano comum, né? Então, nós estamos aqui na sala do segundo ano B matutino, onde está disponibilizado aí o caderno de apoio
e também o cronograma. Nesse cronograma, que eu já abri aqui, segundo ano, quarta unidade. Nós temos aí a divisão por semana, né? Semana 1 e as datas. Alguns estudantes que estiveram comigo, se não me engano foi do grupo 3, que estiveram comigo na sala na quarta-feira, chegaram a receber a via impressa. Os demais não teve como ser entregue, né? E está disponibilizado aqui, mas os estudantes que não tiverem acesso à internet, né, devem pegar na escola. A gente vai estar orientando em relação a essas atividades e a realização de segundas chamadas caso exista, né, algum impedimento para a realização dentro do prazo. Nesse cronograma a gente tem aqui o tema da semana, né, nesse caso aqui semana 1, grupo 1, grupo 2 e 3 estarem em casa. Nós dividimos as salas em 3 grupos para conseguir obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 m nas salas, uma vez que o quantitativo de aula é incompatível com a área da sala, né? Então o tamanho da sala ele não permite a gente dividir a turma apenas em duas e manter o distanciamento de 1,5 m. Como manter o distanciamento de 1,5 m é mais importante para a preservação da vida, a gente teve que dividir as turmas em 3 grupos, né, conforme o escalonamento que já foi discutido, já foi entregue nas salas e todos tiveram acesso, todo mundo já sabe qual grupo que pertence. Como eu falei, esse cronograma ele foi planejado para esse momento híbrido, então vocês vão ver aqui grupo 1 em sala, grupo 2 e 3 em casa, né? E o que é que vocês têm que fazer, tanto quem está em casa como quem está lá na escola. Basicamente a mesma atividade, com algumas adaptações em algumas situações, né? Mas nesse momento que a gente está na fase remota novamente, né? Que a gente retornou para essa fase remota, vocês precisam, independente se é do grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 3, vocês precisam estar fazendo essas atividades que estão aqui em execução em casa, né? A execução em casa, então vocês vão estar sempre fazendo isso aqui. Todos os estudantes, independente do grupo. Eu tinha dito nas salas que eu sempre repeti, né? O grupo 1 na sala, o grupo 2 e 3 em casa. Só que isso obedecia ao escalonamento, como a gente ainda não tinha o horário definido, eu deixei assim, mas quem é do grupo 2 e 3, todo mundo já conhece o escalonamento, sabe que em alguns momentos o grupo 2 estaria em sala e o grupo 3, né? Mas, diante dessa retomada apenas remoto, vocês vão estar em casa fazendo essas atividades que estão com a execução para casa, certo? Esquece essa de execução para a sala. O mesmo vai funcionar para o terceiro ano. O planejamento que eu fiz está todo organizadinho por data, né? Observe que a gente já está na segunda semana, iniciando a segunda semana hoje. E aí vocês vão estar fazendo essas atividades aqui em casa, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre as atividades. Todos os 2 cronogramas, no finalzinho, né, eu boto aqui a atividade na semana. Se a atividade vale nota, vai estar aqui em vermelho falando a pontuação que valerá. Né? No caso aqui em sala e em casa, a nota é a mesma porque se trata da mesma atividade, com a diferença que esse grupo aqui faria na sala e esse grupo faria em suas casas. No finalzinho do cronograma, vocês encontram uma tabela que eu construí mostrando as avaliações. Então, a gente tem a avaliação 1, a avaliação 2. A avaliação 1 ela é composta por 2 atividades. Né? A gente já tem a elaboração do conceito de vida e a tabela sobre características dos seres vivos. Isso aqui é o segundo ano, viu, gente? Então, isso aqui vai ser realizado na semana 1, essa tabela na semana 2. Então, a pontuação, tudo direitinho. A avaliação 2 vai ser o quê? Aí tem as atividades aqui, uma da semana 4, outra da semana 5, que também tem a sua pontuação. Né? Isso aí totaliza os 10 pontos da unidade. Caso não seja alcançado os 10 pontos, o estudante fique abaixo de 5, ele tem direito a fazer uma recuperação paralela com a resolução de 10 questões discursivas que nós vamos disponibilizar aqui para que seja aplicado, né, para esses estudantes específicos e eles possam fazer e recuperar sua pontuação.
Lembrando que a recuperação paralela ela é feita para recuperar conhecimentos que não foram desenvolvidos, habilidades que não foram desenvolvidas. Então, é necessário que o aluno faça. Se o aluno tem FV nas atividades, ele não tem direito a fazer recuperação, apenas a fazer a segunda chamada se ele solicitar dentro do prazo e comprovar os motivos que levaram ele a não realizar a avaliação, beleza? E as avaliações entregues muito fora do prazo, porque eu estou dando ainda, eu coloco o prazo e ainda dou, permito, né? Eu permito, muitos estudantes estão entregando fora do prazo, mas ao entregar fora do prazo é injusto que tenha a mesma pontuação de quem entregou dentro do prazo, né? Considerando que todo mundo tem todas as dificuldades que vocês estão tendo, de certa forma, né? Estão dentro do mesmo contexto, e esses estudantes que entregam fora do prazo, a avaliação valerá 75% da nota. Vamos voltar aqui à primeira semana. Já coloquei, né? A atividade era para vocês definirem um conceito de vida. No caso do terceiro ano, é para realizar um desenho estrutural do DNA e do RNA, são duas moléculas de ácidos nucleicos, e listar todas as características que diferenciam um do outro, bem como a função de cada uma dessas moléculas, do DNA e do RNA, e postar lá. Não era para pegar foto de computador, é para vocês de fato exercitar isso, desenhar, porque ao desenhar vocês estão prestando mais atenção em todos os detalhes da molécula, vão compreender melhor como é a geometria dessas moléculas e posteriormente vocês vão definir as características e as funções de cada uma. Tiram a foto no celular e posta lá no ambiente. Também vale 1,5 ponto, né? Tá repetido aqui embaixo porque era o grupo que faria em casa. Então vocês vão estar sempre atentando para a atividade que deve ser feita em casa. Com a diferença de que, como esse cronograma seria híbrido, eu coloquei a data aqui para entrega, né? Tanto no segundo ano como no terceiro. Porém, vocês devem ficar atentos ao prazo que está lá na atividade. Então, por exemplo, no segundo ano, a atividade do conceito de vida está prevista para entregar até amanhã, né? Então, amanhã é a data limite que vocês devem realizar a postagem dessa atividade, né? Até agora, nessa turma aqui, ninguém fez nenhuma das atividades. Vamos voltar para o cronograma. Isso foi na primeira semana. Nessa segunda semana, que começa hoje, vocês têm essas atividades aqui. Coloquei uma outra cor para facilitar a visualização, mas novamente o tema aqui é biotecnologia, mas novamente vocês vão fazer a atividade dos estudantes que estão em casa, né? Então, fazer a leitura do caderno de apoio, pesquisar nos livros, canais de vídeos que falam sobre o processo de replicação, transcrição e tradução, para que possa então realizar essa atividade, né? Observe que essa atividade não vale ponto, isso aqui para o terceiro ano, né? No segundo ano, vou baixar aqui, vocês têm atividade que é avaliativa, então vale ponto, né? Vale aqui 2,5. Então, o que é que vocês vão fazer, né, nessa atividade? Vocês vão construir uma tabela comparativa das características compartilhadas pelos seres vivos, né? Então, vocês vão fazer aí uma tabela mostrando, comparando, mostrando lá, tentando sintetizar, organizar quais são as características que a gente encontra nos seres vivos. Para isso, vocês vão pesquisar nos livros de biologia que vocês tenham recebido, em sites, revistas, canais de vídeos, e também no caderno de apoio. Então, vocês vão estar sempre buscando essa informação e a gente vai ter sempre nossos momentos de tirar dúvida, né? Vocês podem estar me mandando mensagem, perguntando, que eu vou estar respondendo. Coloquei um vídeo aqui que trata do tema, né? Uma videoaula que eu gravei e que trata do tema. Vocês devem assistir também para fazer a realização dessa atividade avaliativa. Então, vale nota. Na semana passada, eu coloquei aqui a atividade. Essa aqui é do segundo ano. E tem, inclusive, um ponto para leitura, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui.
no segundo ano. Nesse caso aqui, não está aqui disponível, não disponibilizei a atividade ou o material para leitura porque está no cronograma o link. Então vocês clicam aqui no link e ele já vai direcionar para esse texto aí que fala sobre o conceito de vida. Então é importante ler para realizar essa atividade. E nessa semana simplesmente fazer essa tabela aí com as características dos seres vivos, né? Então você tem atividade, vocês do segundo ano têm atividade avaliativa desta semana. Lembra de assistir a aula, né? Tá gravado aqui já. No terceiro ano, essa semana, o que é que vocês vão fazer? Apenas a leitura e os estudos. Então, vocês têm o tempo de estudo de vocês de biologia. Vocês devem fazer essa leitura e realizar a resolução dessas questões no caderno de apoio. Então, o caderno de apoio pedagógico ou de apoio à aprendizagem, ele deve ser utilizado em todos os momentos, independente se vale ponto. Então, vocês fazem porque é a aprendizagem de vocês que está em jogo, né? Então vocês estão nesse contexto que é difícil para todo mundo, tentando buscar o aprendizado. E não há aprendizado sem esforço. Então vocês precisam estar fazendo a leitura, os estudos de vocês, criar essa disciplina de estudo para realizar essa atividade aqui, certo? Então por hoje é isso. A gente vai conversando aí durante as próximas semanas, né? Sobre esse cronograma. E possivelmente nós retornaremos em setembro para finalizar aí essa quarta unidade e dar seguimento a esse processo de ensino presencial na modalidade híbrida. Certo? Um grande abraço a todos e até mais.